atenção da nossa querida Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5, a graça de Deus, 2 de maio de 2021. Vamos falar sobre a graça de Deus, algo muito maravilhoso para nós, uma lição importantíssima. Quero eu agradecer, louvar a Deus pela vida do nosso irmão querido presbítero irmão Claudinho, por essa oportunidade, também ao nosso pastor presidente, toda a diretoria da igreja. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E nós vamos então comentar um pouco sobre a lição de número 5, a graça de Deus. O texto áureo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A verdade aplicada diz: a graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a viver para Ele. É interessante o objetivo da lição: ensinar acerca da graça salvadora de Deus, explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus e mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento te louvamos por este domingo especial, esse início de mês de maio, que seja um mês abençoado para toda a sua igreja. Fala conosco, nos abençoe, no santo nome de Jesus nós oramos e pedimos a sua bênção. Amém. Meus irmãos, o texto diz o seguinte: a introdução. Pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus, cuja graça superabundante, tinha um plano de salvação e assim enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Nós vamos ressaltar nesta lição que a graça é salvadora. E através desses tópicos nós vamos falar que a graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Nós vamos falar que a salvação é por meio da fé. E nós vamos também falar que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça salvadora. O texto diz assim: somente a graça. Fala de uma salvação somente pela operação graciosa de Deus. Não há méritos humanos, além do exercício da fé. Entenda bem, não há mérito humano no propósito da salvação. Porém, há o exercício da fé para manter a graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos falar um pouco sobre isso. Continuando aqui, o texto diz: é a salvação como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem. No grego, charis ou charis, e possui vários significados: benefício, dom, presente e boa vontade, assim como se encontra no dicionário Strong. Também com respeito à graça que Deus exerce conosco, a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar do pecado. Então, a graça de Deus é um fator imprescindível para a salvação eterna. Observe bem, ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira venha substituir a graça de Deus. Ela é infalível, inegociável, cheia de amor e de misericórdia de Deus. Não há mais necessidade de penitência, sacrifícios, holocaustos para ser salvos, pois não vivemos mais debaixo da lei. As oferendas de animais foram substituídas pelo único sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Hoje não há mais necessidade de levar animais para serem sacrificados no altar. Precisamos sim levar nós mesmos para sermos apresentados. Olha que interessante, nós
precisamos ser apresentados no altar de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e versículo de número 2. Então a graça de Deus, ele é um fator imprescindível para a salvação. O que é graça? A graça é um dom imerecido que Deus deu ao homem. Eu acho muito interessante uma das posições, porque a graça é um favor imerecido, é um dom, é um presente. Mas tem uma definição muito importante que diz: a graça divina é dada a todos os homens. Olha que interessante. Antes de qualquer esforço da parte deles. Ela é concedida a fim de habilitá-lo a cumprir as condições para a salvação. Então a graça de Deus, antes de que você tenha qualquer esforço, ela é concedida para habilitar, ou seja, para nos preparar para que nós possamos cumprir, as condições para o plano da salvação da nossa alma. Então a graça, ela é totalmente um dom imerecido. Nós não merecíamos isso, mas o Senhor nosso Deus, pelo poder e pela misericórdia, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, ele então nos habilitou para que nós possamos ter condição, de cumprir o plano da salvação em nós. Então, nós precisamos muito disso para as nossas vidas. Interessante que a graça de Deus é um fator imprescindível da salvação. Não há outro meio, não há outro sacrifício. Antigamente, o Velho Testamento, na época da lei, se usavam animais, se levava animais até o altar. Então, não há mais necessidade de fazer esse tipo de penitência ou sacrifício de holocausto para a salvação. Um único sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos garantiu a salvação e a vida eterna. Então nós devemos abraçar isso. Entendemos também que a graça de Deus, ela faz com que nós venhamos a ter a salvação por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós mesmos, vem de Deus, e é alcançada por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé salvadora nos leva a crer. Reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados e a sua ressurreição ao terceiro dia, vencendo a morte, assentando-se à direita do Pai. Assim ele está nos fazendo mais do que vencedores. A fé inclui o arrependimento dos nossos pecados. Então você entenda bem e observe-se qual é a necessidade de entendermos que a graça de Deus, ela está continuamente envolvida em nossa vida espiritual. Então a graça de Deus é um fator imprescindível. O que é a graça de Deus? Somente a graça. É uma operação graciosa de Deus. Não há méritos humanos nisso. Somente o nosso Deus, ele nos dá esse presente chamado a graça de Deus. E a salvação é por meio da fé. Ela não vem mais pelas obras, ela não vem mais só por esforços humanos. Não, a salvação, ela vem por meio da fé. E a fé inclui o arrependimento dos nossos pecados. Então a salvação, em conjunto com a nossa vida espiritual, que traz e produz a salvação, pela nossa crença, por nós crermos em Jesus, termos uma vida de adoração a Deus, a salvação, ela então, aqui o texto diz que ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem pelo nosso ato de fé, e esse ato de fé é crer que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Então a salvação não vem das obras, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha o que diz Efésios 2, 4 ao 5. Pela graça sois salvos. Porque a graça de Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Olha, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Então, de outra maneira, a graça já não seria mais o propósito de ser graça. Ou seja, deixa eu explicar aos irmãos. A salvação vem pela fé. A graça foi deliberada pelo nosso Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, prova e convicção daquilo que eu estou esperando. Então nós entendemos que a salvação, ela não vem das obras. Não é o fato de nós fazermos grandes obras que produz salvação. Nós entendemos que aqui pelo texto, a palavra de Deus nos afirma que as obras é muito importante. As obras é algo que faz parte da nossa vida espiritual. Mas os nossos atos de bravura, o bom desempenho do ministério, o cumprimento dos deveres como cristão, tudo que aparenta espiritualidade, a entrega dos nossos dízimos e ofertas, as obras de caridade, entre outras, são importantíssimas e de grande valia, mas não são suficientes para ganharmos a salvação, e sim galardões. Então observe que a salvação da nossa alma, ela não vem das obras. Quando diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, está exatamente nos ensinando que é importante a entrega dos nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas boas ações sociais, tudo isso é muito importante. Mas temos que entender também que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Então é interessante entendermos que isso tudo que fazemos não é suficiente para ganhar salvação, não é certeza de salvação as boas obras. Mas se as nossas boas obras estiverem de acordo com a palavra de Deus e nós tivermos fé para a salvação, nós seremos com toda certeza galardoados. Ou seja, teremos galardões no céu da parte de Deus na nossa vida, se nós formos aprovados por Deus. Então a graça de Deus foi estabelecida para a salvação em caráter gratuito, é de graça e sem contrapartida, não por meios de obras e nem de dinheiro ou bens patrimoniais, porque seria injusto, muitos de nós talvez não poderiam comprar, e muitos se gloriariam pelo saberem fazer ou pela quantidade de obras realizadas. Então a salvação abrange toda a humanidade. A salvação de Deus é algo muito maravilhoso. Então eu gostaria que os irmãos entendessem que a graça de Deus é um fator imprescindível para a salvação. A salvação é por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O tópico a seguir nos afirma e nos ensina que a graça de Deus, ela é capacitadora. Eu ensinei, no primeiro tópico, que a graça de Deus é um fator imprescindível para a salvação eterna, e por meio da fé e não das obras. Agora nós entendemos que a graça de Deus também como eu disse no início, ela é algo que nos habilita para cumprir as funções e ganhar salvação eterna. Então, de primeiro, em contrapartida do ser humano, Deus ele dá para nós a salvação da nossa fé, da nossa vida espiritual, da nossa alma, E com isso eu volto a dizer que a graça é dada a todos os homens antes de qualquer esforço, da parte deles. Ela é concedida a fim de habilitar-nos a cumprir as condições para a salvação. Então, é muito importante que nós tenhamos o arrependimento, Tenhamos a nossa confissão dos nossos pecados, para que nós possamos, através da fé, alcançar a salvação eterna. A graça capacitadora. Nesse tópico, nós vamos ler e entender, o texto é muito maravilhoso, que a graça de Deus, ela nos capacita para viver a vida cristã. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo
e maiormente estamos convosco. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável, como sal da terra e luz do mundo. Viver de modo irrepreensível, ter bom testemunho dos que estão de fora, para não cair no opróbrio e no laço do diabo, 1 Timóteo 3,7, e servir de exemplo para os que estão de dentro. Não ter de que se envergonhar, nada a esconder, renunciando a nós mesmos. Então a graça de Deus, ela nos capacita para ter uma vivência espiritual com Cristo, para nós vivermos com o Senhor. Então, para ter uma vida cristã saudável, nós precisamos da graça de Deus, ela é capacitadora. A graça de Deus, né, ela nos capacita, né, nos ajuda na vida nessa terra, para que nós possamos entender que espiritualmente nós temos uma chamada de Deus. Então a graça de Deus, ela capacita para viver a vida cristã. Também a graça de Deus, ela capacita para o desempenho do ministério. Nós temos que desempenhar o ministério. Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega de capacitar. Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega de capacitar. Várias personagens na Bíblia julgaram-se sem condições diante do chamado divino. Dentre eles Moisés, né? Moisés deu vários motivos e desculpas para Deus, para ele não exercer o ministério que Deus determinou para ele, né? Tirar o povo do Egito, das mãos do grande faraó e levar a uma terra prometida. Outra pessoa também que se sentiu que não era capaz foi Jeremias, outro deles foi Isaías, e o que não dizer de Gideão, né? Gideão, ele, quando Deus envia o anjo para falar com Gideão, o texto vai dizer que Gideão diz: eu sou menor, eu sou mais pequeno, a minha família é mais pobre, eu não tenho condições de fazer isso, nós estamos sendo afrontados pelos midianitas. Mas a Bíblia diz que o Senhor apresenta ele, diz: varão valoroso, o Senhor é contigo, né? Então o Senhor achou graça em Gideão. E todos esses aqui que eu falei o nome, e dentre outros, né? Eles entenderam na sua chamada, por ser uma chamada específica, que eles não eram capazes. Mas Deus, Ele capacita aquele que Ele chama. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Então a graça de Deus, ela nos capacita para exercer e desempenhar o nosso ministério. Olha como a graça de Deus é maravilhosa. Dom imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus decidiu nos presentear com essa graça maravilhosa. E com isso, nós fomos habilitados para cumprir funções espirituais, para ir morar na eternidade com Cristo. A graça de Deus também dá suficiência para todas as necessidades humanas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele um espinho. Paulo tinha um espinho na sua carne, algo que incomodava muito a Paulo, né, no seu interior. E o Senhor diz que Paulo, ele ora a Deus pedindo para que Deus tirasse isso dele. Mas o texto vai dizer que o Senhor olha para Paulo e dá uma resposta dizendo: a minha graça te basta. Ou seja, a graça de Deus era o suficiente para aquilo que Paulo precisava para continuar a sua jornada espiritual. É interessante que a graça de Deus que nos capacita, nos habilita, eu estou falando da graça de Cristo sobre a nossa vida, de que ela capacita-nos para o desempenho do ministério, e ela também é suficiente para suprir em nós todas as necessidades humanas. Então Paulo entendeu como Deus queria falar com ele, através de que a minha graça te basta. Então só com a graça de Deus seremos mais do que vencedores. Tudo é pela graça do nosso Deus.
Então nós aprendemos que a graça de Deus capacita para viver a vida e para desempenhar o nosso ministério, para que nós possamos ter a suficiência para suprir todas as nossas necessidades humanas. Então, a graça de Deus é algo muito maravilhoso. A graça de Deus capacita para viver uma vida espiritual, uma vida cristã. Somos capacitados através da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos ensina que nós podemos desempenhar bem as nossas funções ministeriais, a nossa chamada. A graça de Deus, ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades humanas. Então ela abrange um geral, é um presente de Deus para a nossa vida, diferente de um presente qualquer. Porque quando nós ganhamos um presente, nós valorizamos, ficamos felizes por ganhar um presente. Mas aqui, o que nós estamos entendendo da graça de Deus para a salvação da nossa alma, é que nós entendemos que a graça de Deus, ela abrange todas as áreas. Tem presentes que nós ganhamos que só abrange uma certa parte. Por exemplo, você ganha um par de sapato, ele vai suprir a necessidade de você não andar descalço. Mas a graça de Deus, ela abrange toda a vida humana, tanto a vida nossa espiritual, quanto a nossa vida sentimental, quanto a nossa vida ministerial nessa terra também. Então a graça de Deus, ela abrange por completo a vida do ser humano. Então nós precisamos entender isso. A graça de Deus também, meus irmãos, ela é tão importante para nós, porque nós precisamos permanecer na graça de Deus. Nós precisamos continuar certo de que a graça de Deus é sinônimo de fazer o que se quer. Olha que interessante, a graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer. Vamos tomar muito cuidado com isso. Toda liberdade que o ser humano tem também poderá ser cobrada. Então observe bem o que eu quero falar um pouco. A graça e o livre-arbítrio. Ao longo da Bíblia encontramos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano. A graça se manifesta a todos, porém é preciso atentar para o fato de que é possível resisti-la. Ainda hoje, somos chamados a fazer escolhas sobre como vamos reagir diante do que Deus apresenta para nós. Toda liberdade será cobrada, tá? Então devemos entender que a liberdade não pode virar libertinagem, tá? Certo de que a liberdade de Deus para a nossa vida é algo maravilhoso, mas ela não pode tornar libertinagem, né? Tem-se essa ideia. Então, ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune, tá? A liberdade não pode virar libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. É preciso saber usar a liberdade que temos com responsabilidade, pensando nas consequências das nossas escolhas e decisões imprudentes ou equivocadas. Então, todas as nossas decisões, elas devem ser pautadas dentro dos princípios da palavra de Deus, sabendo que nós não podemos, como algumas pessoas pensam, salvo uma vez, salvo para sempre. Nós estudamos e aprendemos a linha de raciocínio, de teologia da nossa igreja, do nosso campo, da Bíblia Sagrada. Nós entendemos que a salvação, ela é com certeza a todos os seres humanos, porém existe a necessidade de nós perseverarmos na fé, na comunhão, servindo a Deus. Bem-aventurado quando o arrebatamento da igreja vier, achar o teu povo fazendo a sua obra, servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele o seu cântico, porém não pode virar libertinagem. Tome muito cuidado. A graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer.
Porque se entende talvez que a graça de Deus não tem regras, pode fazer o que quiser, porque a graça é um presente que eu não merecia. Porém, eu disse desde o início de que a graça de Deus, de primeiro momento, ela nos habilita para que nós venhamos a desempenhar as funções espirituais para o plano da salvação. Então a graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer, né? A graça de Deus é para presentear e não para dar liberdade da pessoa fazer tudo o que ela quer. A graça de Deus revela, olha que interessante, a sua bondade e a sua permissividade. A teologia que adotamos não contempla a doutrina diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos entender que o plano da salvação, você vai aceitar a Cristo como Salvador, você não pode desistir. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno do reino. Então nós precisamos perseverar até o fim. Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Além de não poder fazer o que se quer, também não continuar fazendo as coisas antigas. Você tem que aceitar a Cristo para ter novidade de vida, para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Não pode viver a mesma vida, não pode viver a vida passada, da libertinagem que nós tínhamos no mundo, hoje não. Então a graça de Deus, ela nos habilita para uma esfera, para um grau, para uma dimensão espiritual, para que nós possamos desenvolver o nosso ministério e desenvolver a nossa vida espiritual em Cristo. Então nós precisamos entender que a misericórdia de Deus é essa, e nos dar condição de mudança para servir a Deus com alegria. A graça de Deus também, precisamos entender que é preciso, nós precisamos permanecer na graça de Deus. Mas após receber a graça de Deus, a salvação, há alguns requisitos básicos para conservá-la. Sendo ela um presente, e quando se recebe algo precioso, se guarda com muito carinho e gratidão. Imagine um presente dessa proporção, considerando de quem o recebemos, pois tem um valor imensurável. Portanto, precisamos cuidar bem dele, desse presente, e guardá-lo com segurança para não perder a nossa coroa. Então nós aprendemos que temos que conservar a graça de Deus na nossa vida, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Nós precisamos cuidar muito bem desse presente, desse dom imerecido, Como eu disse, é um presente que abrange toda a nossa vida, material, espiritual, A bênção de Deus chega através da sua graça. E também a manutenção. Paulo nos aconselha a andar segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nós temos que fazer a manutenção, ou seja, manter essa chama de Deus em nós, esse presente bem guardado, bem cuidado, que é a salvação da nossa alma. Andar segundo o Espírito, Só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em sua vida, que é nós mesmos. Somente nós podemos não querer andar segundo o Espírito. Somente nós mesmos poderemos deixar de lado aquilo que a graça de Deus tem liberado sobre a nossa vida. Só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente e deliberada. É você não querer ir continuar na presença de Deus, Então tome muito cuidado com isso, Ou você jogar fora com as suas próprias mãos após haver recebido o que se chama de apostasia. O que é apostasia? É você parar, desistir da caminhada, desistir da sua fé. Um presente tão maravilhoso, Deus
projetou para você a graça dele, a salvação da sua alma, para você deixar de viver o velho homem, o homem do pecado, para você deixar de lado, né, o homem Adão, o velho Adão, e você se encher do Espírito de Deus, da graça de Deus, você conservar a presença. Nós estamos numa época, irmãos, precisamos conservar a presença de Deus em nós e precisamos fazer a manutenção. Eu, você que está ouvindo nesse momento, nós precisamos manter, conservar, né, a presença de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, o presente que nós não merecíamos, que Deus nos deu para nos habilitar a ir morar na eternidade. Olha que bênção, Deus te deu um presente e te deu condição de você manter esse presente até o dia dele voltar, e ainda nos deu o grande ajudador chamado Espírito Santo, para que ele possa encher a nossa alma, nos ajudar nos momentos difíceis, na hora da provação. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, essa manutenção é andar segundo o Espírito. Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos andar segundo o Espírito de Deus. Então, a graça de Deus, você não deve descuidar ou desprezá-la. Então, cuide bem do que Deus te deu. Cuide da sua salvação, cuide da sua alma, cuide da sua vida com Cristo, né? Nós aprendemos que a graça se manifesta a todos, porém é preciso atentar para o fato de que é possível resisti-la. Ainda hoje somos chamados, olha que interessante, a fazer escolhas sobre como vamos reagir diante do que Deus apresenta para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos ajude a manter a presença dEle, a graça dEle na nossa vida. Antes da conclusão, eu quero novamente ler que a graça é dada a todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Antes de qualquer esforço por parte nossa, ela é concedida a fim de nos habilitar a cumprir as condições para a salvação. Nós, seres humanos, recebemos essa graça, fomos habilitados, somos comprados, né, pelo precioso sangue de Jesus. A graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns, ou de forma exclusiva a um grupo especial, mas a toda a humanidade. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus, o recebem como único e suficiente Salvador. João capítulo 1, versos 12 e 13. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus nos ajude a manter essa graça maravilhosa, a manter a graça da salvação, graça salvadora, sola gratia, né? Somente a graça. Fala de uma salvação pela bondade, pela graciosidade de Deus. Não tem mérito humano no plano da salvação. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem para cada um de nós pela bondade de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te vocacionou, você foi escolhido por Deus, Ele te deu essa graça tão maravilhosa. O Espírito Santo te ajuda a manter essa graça dentro de você, essa chama do Espírito viva dentro da tua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. São momentos maravilhosos quando nós vemos que não merecíamos, mas Ele nos deu pela sua bondade. Então nós vamos mantê-la firme dentro de nós, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, ele nos afirma no capítulo 15, verso 58, que nós devemos, meus amados irmãos, sempre ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas se você manter a graça de Deus na sua vida, você terá, além da bênção da eternidade, vai ter mais galardões da parte de Deus para você. Deus vai cuidar de você nessa terra, vai cuidar da sua família, vai cuidar, né, de tudo que você tem, e você
deve cuidar da obra de Deus, manter a graça de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa lição importante sobre a graça de Deus, né? Tão maravilhosa, 2 de maio de 2021, que esse mês de maio seja um mês de vitória e de bênção para todos nós, tanto na obra de Deus quanto nas nossas vidas pessoais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço neste momento pela sua graça, pela salvação que o Senhor nos deste. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, tem nos dado dessa graça. Nós te louvamos e agradecemos, que possamos, com a ajuda do teu Espírito Santo, manter a sua graça dentro de nós, sermos verdadeiros adoradores. Não precisamos mais de sangue de animais para nos purificar, mas nós agora, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos vida. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu posso ir à tua casa e apresentar o meu corpo como uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que é o meu culto racional. Por isso, Senhor, abençoe a nossa igreja, a nossa liderança, abençoe a nossa nação. Nós pedimos cura, milagre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, um mês de bênção da parte de Deus, e que possamos mais vezes nos reunirmos e continuar falando sempre das grandezas e da bondade e da misericórdia de Deus. Nunca esqueça disso. A graça de Deus é um dom imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor livremente olhou dos altos céus e decidiu entregar essa graça para você, salvar a sua vida, a sua alma, para que você pudesse estar neste momento ouvindo esta palavra e recebendo a bênção de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.